Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês qual é a maneira correta de se criar um pendrive bootável do Windows a partir de uma distribuição Linux. Eu digo maneira correta porque quando se trata de uma ISO do Windows, você não pode utilizar qualquer programa que você vê pela frente, porque às vezes o programa que você utiliza ele até consegue criar o pendrive, mas na hora que você reinicia o computador e inicia o instalador do Windows, quando ele chega naquela tela do particionamento, ele simplesmente não vai detectar nenhum dispositivo de armazenamento, nenhum HD, nenhum SSD. E ele vai aparecer escrito uma mensagem na parte inferior da tela dizendo que não foi possível localizar os drivers do seu dispositivo. Então, para evitar que isso aconteça, é essencial que você utilize o programa correto na hora de criar o seu pendrive. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês duas opções de ferramentas que você pode utilizar que com certeza vão funcionar aí no seu computador, tá certo? A primeira delas é o Ventoy. Então, você vai abrir o navegador, vai pesquisar aqui por Ventoy e vai clicar nessa primeira opção aqui. Ou então, você clica nessa segunda e vem aqui em Downloads. É a mesma coisa. Aqui nessa tela, você vai baixar esse arquivo linux.tar.gz. Um arquivo tar.gz é basicamente um arquivo compactado, da mesma maneira que um arquivo zip ou arquivo rar. Então, você clica aqui, faz o download. Ele vai abrir essa outra tela, onde nessa tela você também vai clicar aqui em linux.tar.gz. E ele vai começar a fazer o download automaticamente. É só você esperar esse timer aqui. Download finalizado. Agora você vai abrir a pasta de downloads. Então pode ver que aqui eu tenho meu arquivo do Ventoy compactado. Você vai descompactar esse arquivo. Então botão direito, vem em extrair. E entrando aqui na pasta do Ventoy, ele vai ter alguns arquivos. Você vai executar esse arquivo aqui, chamado Ventoy GUI.x86_64. Então dá 2 cliques nele, coloca a sua senha. E aqui na telinha que abrir, você vai selecionar o pendrive onde você vai instalar o Ventoy. No meu caso, eu só tenho esse pendrive de 8 GB mesmo, ele já está plugado aqui no meu computador. Toma cuidado para não selecionar algum dispositivo errado, porque ele vai apagar tudo que tiver aí no seu pendrive. Então, seleciona o pendrive que você quer instalar ele, clica aqui em instalar. Clique em OK para confirmar e OK novamente. Terminando de instalar, você vai clicar aqui em OK e fechar essa janelinha. Então, pode ver, meu pendrive agora está com o nome de Ventoy, né? Se ele não aparecer de primeira aqui nessa lista, é só você remover o seu pendrive do seu computador e plugar ele novamente. Aí ele vai aparecer listado aqui. Então, você vai clicar aqui e ele tem uma pasta vazia, né? Agora, para você gravar a ISO que você quer dentro desse pendrive, é basicamente você copiar o arquivo dela bruto, né? Então, por exemplo, aqui na minha pasta de downloads, eu tenho aqui a ISO do Windows 10 e a ISO do Windows 11. Eu já baixei antecipado lá no site da Microsoft, né? Então, você vai fazer o download da versão que você quer, vai copiar a ISO. Então, por exemplo, eu vou copiar aqui a ISO do Windows 10, botão direito, copiar. Entro aqui no pendrive e vou colar a ISO aqui dentro. Botão direito, colar. Tem que esperar a ISO ser copiada por completo, né? Bom, pessoal, terminando de gravar a sua ISO, você vai desmontar o seu pendrive antes de você reiniciar o computador, tá? Então você clica nesse símbolo aqui. E quando ele aparecer uma mensagem dizendo que você já pode remover o seu pendrive, aí sim você reinicia o computador e dá boot por ele para fazer a instalação do Windows. Então, pessoal, eu dei boot aqui no pendrive, né? E ele exibiu aqui a tela do Ventoy. Nessa tela, você vai simplesmente selecionar a ISO em que você quer dar boot. Então, no meu caso aqui, eu só gravei a ISO do Windows 10, então vou dar boot nela. Então, pressiono o Enter aqui. E nessa próxima tela, você seleciona essa primeira opção e tecla um Enter também. E ele vai dar boot aí na ISO do Windows 10. Então, se você fez tudo certinho, quando você iniciar o instalador do Windows, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Naquela tela do particionamento, ele vai exibir o seu dispositivo da forma correta, o seu HD, o seu SSD, e você vai conseguir fazer a instalação. Porém, se você preferir utilizar uma outra ferramenta, você também tem a opção de utilizar o Oi USB. Porém, a instalação dele é um pouquinho mais complexa, e ela vai mudar um pouquinho de acordo com a distribuição que você usa. Então, pessoal, para instalar o Oi USB, a gente vai ter que digitar alguns comandos no terminal, né? E esses comandos, eles vão variar um pouquinho de acordo com a distribuição que você usa. Então, se você utiliza Ubuntu, Zorin OS, Linux Mint ou qualquer uma outra distribuição baseada nessas aí, você vai digitar esses comandos aqui um por um, tá? No caso, eu vou deixar todos esses comandos na descrição do vídeo, tá? Você só tem que copiar e colar no seu terminal. Então, você vai abrir o terminal, Ctrl Alt T,
Ou então você pode abrir aqui o menu de aplicativos e pesquisar por terminal. É a mesma coisa, né? Então, com o terminal aberto, você vai copiar e colar cada um desses comandos. Nesse primeiro, a gente vai atualizar o sistema. Então, Ctrl C, vem aqui no terminal, Ctrl Shift V para colar. Tecla um Enter e coloca a sua senha. No meu caso aqui, ele não encontrou nenhuma atualização. Mas se no seu caso ele encontrar, depois de atualizar o sistema, você tem que reiniciar o seu computador antes de prosseguir com os próximos comandos. Feito isso, você vai instalar agora as dependências do Oi USB. Então você vai copiar esse segundo comando, Ctrl C, vem no terminal, Ctrl Shift V. Tecla um Enter, confirma a instalação. Terminando de instalar as dependências, agora você vai clonar o repositório do Oi USB. Então você vai usar esse terceiro comando, copiar novamente, Ctrl Shift V para colar aqui no terminal. Agora você vai entrar na pasta que você clonou, então cd o Oi USB. E aqui dentro você vai rodar o comando de instalação, que é esse último comando aqui. Ctrl C para copiar, Ctrl Shift V para colar. E ele já instalou, né? Bem rapidinho a instalação. E agora, o Oi USB ele vai aparecer aqui no menu de aplicativos. Porém, você não vai executar ele por aqui, tá certo? Você tem que abrir ele pelo terminal. Então, para abrir ele, você vai digitar sudo Oi USB GUI. Tudo junto, dessa maneira aqui. E tecla um Enter. E ele vai executar aqui para você o Oi USB. Enquanto ele estiver aberto aqui nessa janelinha, você não pode fechar o terminal, tá bom? Tem que ficar aberto as duas janelas. E deixe ele dessa maneira aqui. Se você utiliza o Fedora ou alguma outra distribuição baseada nela, o processo vai ser basicamente o mesmo. A única coisa que vai mudar um pouquinho vai ser os comandos que você tem que digitar aí no terminal. Então você vai ver na descrição do vídeo os comandos para o Fedora e você vai copiar e colar cada um deles aí no seu terminal, tá? Então, vou abrir aqui o terminal. Copiar esse primeiro comando, que é para atualizar o sistema. Então, Ctrl C, Ctrl Shift V, coloca a sua senha. No meu caso, ele não encontrou nenhuma atualização, mas novamente, se para você ele atualizar alguma coisa, é recomendável que você reinicie o seu computador antes de prosseguir com os próximos comandos. Agora você vai copiar o segundo comando para ele instalar as dependências do Oi USB. Ctrl C, Ctrl Shift V. Confirma a instalação com a tecla Y. Terminando de instalar as dependências, você vai clonar o repositório do Oi USB. Digita esse terceiro comando aqui, Ctrl C, Ctrl Shift V. Agora você vai entrar na pasta dele, então cd o Oi USB. E aqui dentro você vai rodar o comando de instalação. Então copia esse último comando aqui, Ctrl C, Ctrl Shift V. E da mesma maneira, quando ele acabar de instalar, ele vai criar um ícone para você aqui na tela de aplicativos. Porém, você não vai executar ele por aqui, tá bom? Você vai ter que executar ele pelo terminal, com o comando sudo Oi USB GUI. Tudo junto, dessa maneira que eu digitei aqui. Então você vai teclar o Enter e ele vai executar o programa. Enquanto ele estiver aberto aqui essa janelinha, você não pode fechar o terminal, tá bom? Tem que deixar o terminal aberto também. Então você vai deixar essas duas janelas abertas. Agora, se você utiliza o Arch Linux ou então alguma outra distribuição baseada nele, o processo vai ser bem mais simples porque você pode instalar esse pacote diretamente do AOR. Então você vai abrir o terminal, vai utilizar o AOR Helper de sua preferência. No meu caso, eu gosto de utilizar o EA. Então, EA menos S maiúsculo para instalar um pacote. E aqui você vai digitar Oi USB-NG. Confirma a instalação. Coloca a sua senha. E confirma mais uma vez. Quando ele terminar de instalar, da mesma maneira que nas outras distribuições, ele vai aparecer listado aqui o ícone dele no painel de aplicativos. Porém, você não vai executar ele por aqui. Então você, dentro do terminal, vai digitar sudo Oi USB GUI. E ele vai abrir aqui a telinha do Oi USB. A interface dele é bem simples, então nessa primeira opção você vai selecionar a ISO que você quer gravar no seu pendrive. Então, por exemplo, eu venho aqui na minha pasta de downloads e vou selecionar a ISO do Windows 11. E aqui nessa parte de baixo ele vai listar para você os pendrives que estão conectados aí no seu computador. Você vai selecionar o pendrive onde você quer gravar a ISO e vai clicar em instalar. É basicamente isso. Ele vai dizer que esse processo vai deletar tudo que você tiver no seu pendrive, se você quer confirmar. E agora você tem que esperar esse processo aqui terminar. Isso daqui vai demorar um bom tempo, tá? Tem que ter paciência.
Então, pessoal, processo finalizado. Inclusive, demorou bastante, pelo menos uns 15 minutos, eu acho. É só você clicar aqui em OK. Agora você pode fechar essas duas janelas e você vai reiniciar o seu computador e dar boot pelo seu pendrive. Então, pessoal, mais uma vez eu dei boot pelo pendrive, só que agora foi criado pelo Oi USB, né? E mais uma vez ele está funcionando perfeitamente. Inclusive, ele está mostrando para mim todas as partições, tá certo? Se você quiser, você também pode utilizar o Oi USB totalmente via linha de comando. Então, você vai abrir o terminal, vai entrar na pasta onde está a ISO que você quer gravar no seu pendrive. Então, no meu caso, está aqui dentro de Downloads, então CD Downloads. Vou digitar um LS aqui e pode ver que ele mostra para mim a ISO do Windows 11 e também a ISO do Windows 10. Tá? Então, aqui dentro você vai digitar o comando lsblk e ele vai listar para você todos os HDs, SSDs e pendrives que estão conectados aí no seu computador. Então, você tem que identificar o seu pendrive aqui nessa lista. No meu caso, o meu pendrive é o SDC, né, que é esse dispositivo aqui de 7 GB. Então, é importante você identifique corretamente o seu dispositivo aí, tá? Para caso você não querer apagar o seu HD, por exemplo. Então, toma cuidado aqui nessa parte. E para fazer a gravação da ISO no pendrive, você vai usar o comando sudo USB, dá um espaço, aqui você passa o parâmetro "-d", ou então "device". Tá? Então, "-device" ou então "-d" é a mesma coisa. Pode utilizar qualquer um desses parâmetros aqui. E na frente você vai colocar o nome da sua ISO. Então, por exemplo, Windows 11, vou pressionar um Tab e ele vai autocompletar o nome do arquivo aqui para mim. E na frente eu coloco agora o caminho do meu dispositivo. Então, no meu caso, como o meu pendrive é o SDC, eu coloco aqui /dev/SDC. Tem que ter esse /dev antes, tá? Pois ele faz parte do caminho completo do seu dispositivo. Então, sempre coloca /dev/ e o nome do seu dispositivo. Fazendo isso daqui, teclando Enter, ele vai pedir a sua senha. Você vai colocar a sua senha. E ele vai começar o processo de gravar ISO no seu pendrive. Da mesma maneira, ele vai demorar bastante aqui, tá? Então, quando ele terminar, você vai fechar essa janela do terminal, reiniciar o seu computador e dar boot pelo seu pendrive. Então, pessoal, é isso daqui que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, né? Espero que ele tenha sido útil de alguma forma. Se você gostou do vídeo, peço que deixe seu like, ajude a compartilhar, se possível, e considere se inscrever no meu canal se você gosta desse tipo de conteúdo, que assim você vai estar me dando uma força imensa, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou!